Aleluia! De todo o coração rendei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na Assembleia. Bom dia, irmãos, graça e paz a todos. Com esse texto de Salmo 111, nós saudamos a nossa igreja, querida igreja. Como é bom e agradável vivermos unidos, irmãos. E aqui fala, na Assembleia, com os santos, com os justos, mesmo distantes, fisicamente, mas nós podemos entrar na casa de cada irmão e nós somos gratos por isso e que Deus seja agraciado, por um louvor que nós prestamos a Ele. Vamos dar início à escola dominical dessa manhã com uma oração. E para essa oração eu convido o nosso irmão Diácono Odilon, que nos eleve a Deus. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, ó Pai, por podermos estar aqui reunidos em família e neste momento te pedimos, ó Pai, pela escola dominical, ó Pai. Todos nós estamos sentindo falta e que cada um dos irmãos possam, Pai, mesmo longe, estar em comunhão com o pensamento voltado para Ti na Tua palavra, Senhor. Perdoa nossos pecados, aumenta nossa fé em Ti e nos dê muito mais vontade de estar na Tua presença. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias na primeira carta de Pedro, capítulo 1, de 13 a 21. Vamos fazer essa leitura com a nossa irmã Thaís. Ouçamos a palavra de Deus. Bom dia, irmãos. Vamos ler 1 Pedro, capítulo 3, versículos de 13 a 22. Quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer, porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, a saber, 8 foram salvas por meio da água, e isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu aos céus e está à direita de Deus. A ele estão sujeitos anjos, autoridade e poderes. Vamos entoar o hino que fala sobre louvores ao Redentor. Hino de número 99. Jesus, teu Rei, teu Salvador, morreu na cruz em teu lugar, e salvação te veio dar. Sim, sobre a cruz em meu lugar, Jesus morreu e me salvou. Firme e seguro posso andar, porque seu sangue e a sua lei, com terno e
sangue me lavou. Venha alma aflita descansar, Jesus te pode perdoar. A Ele entrega o coração e Deus será o seu perdão. Se sobre a cruz em meu lugar Jesus morreu e me salvou, firme e seguro posso andar, porque seu sangue me lavou. Nesta manhã, o reverendo Alexandre irá nos conduzir numa aula na escola dominical. Vamos ouvir aí a palavra do reverendo Alexandre, o que a palavra de Deus tem para as nossas vidas nessa manhã. Bom dia, irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso bom Deus seja sobre cada um. Nossa saudação também àqueles que nos assistem nessa escola bíblica dominical. E hoje nós faremos um estudo nessa lição, que é da série Palavra Viva. Ela contém alguns estudos das doutrinas da graça, mas em um aspecto mais prático, também muito simples, não é um aprofundamento teórico apenas das doutrinas da graça, que possui um amplo conteúdo, e nós ao longo de muitos anos estudamos, ou aqueles que estão se aproximando mais recentemente da teologia reformada, acaba conhecendo e sabendo que é muito amplo esse conteúdo que Deus, através de homens ao longo de séculos, foi produzindo. Então, nós vamos estudar a lição de número 2, que tem como título Eu, um Santo, e visa então a doutrina da santificação. Como introdução, a leitura do texto no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17. Um texto conhecido da maioria, se não de todos, que diz assim: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. E já inicialmente a lição propõe o caminho da santificação. Para se ter uma vida de santificação, se busca na verdade. E a verdade é a palavra do Senhor. E o Verbo é o próprio Senhor. Então, esse é o caminho, a trilha principal que é apresentado nesta lição como a busca pela santificação. Mas ainda a título de introdução, há aqui uma reflexão que nos faz remontar a tempos longínquos e distantes, quando existia no coração, na mente daquele que era chamado para a fé cristã, um anseio. E o anseio não era da realização na vida profissional, o anseio não era da conquista de uma casa mais luxuosa e mais confortável, não era do carro do último ano, ou ainda do ano que virá, já foi lançado e eu quero. Esse anseio que apresenta aqui a introdução é o anseio simples de cada cristão de ter a vida mais santificada, de ter a vida mais devota a Deus, de ter uma intimidade maior com Deus. Esse anseio que muitos se recordam vagarosamente, misericórdia, ele deve estar presente nos dias de hoje. Ele deve estar presente na vida de cada cristão.
E independente das circunstâncias, mas agora estou preocupado com a saúde. É necessário nos preocuparmos com a saúde. Nesse tempo ainda mais. E não há problema nenhum em ansiar por conquistas, quer sejam na vida profissional, em outros relacionamentos. Nem tampouco a Bíblia condena o fato de termos riquezas. Não há empecilho nenhum bíblico de alcançar bens. O empecilho é que essas coisas não sejam a prioridade em nosso viver. Que essas coisas não sejam o grande alvo da vida, porque se elas forem, elas se tornam deuses no viver. E aí então se caracteriza como uma idolatria. E isso sim é condenado pelas Sagradas Escrituras. Então, a vida de santificação passa por esse caminho de percepção. A palavra de Deus diz no Salmo 119, no versículo 14, que o salmista declara: me regozijo com o caminho dos teus testemunhos. Esses testemunhos são maiores do que todas as riquezas da terra. Ou seja, saber da ação de Deus na vida, saber da presença de Deus, de tudo aquilo que Deus realiza na vida de outros e na própria vida, é a maior riqueza que alguém pode perceber e encontrar. Ainda no Salmo 119, no versículo 36, diz assim: inclina-me o coração aos teus testemunhos e não a nenhuma cobiça. Mais um ponto aí que direciona o coração a não cobiçar as coisas deste mundo, mas sim buscar a percepção da ação maravilhosa de Deus, até inclusive nas conquistas. E para encerrar essa parte introdutória, nós temos no Novo Testamento o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 7, versículos 21 a 22, dizendo assim: ao querer fazer o bem, encontro na lei de que o mal reside em mim. Então, atento no tocante ao homem interior, busco prazer na lei de Deus. Ou seja, o reconhecimento de que o desejo, as inclinações para as coisas deste mundo, ele é real. Porém, a prioridade deve estar na ação de Deus. A prioridade é perceber a presença e a soberania de Deus sobre todas as coisas. Então, essa busca do caminho da santificação. Qual é? Como trilhar? Como ter uma vida mais santificada? Essa deve ser a preocupação de cada cristão, mesmo nesse tempo de pandemia, mesmo nesse momento difícil e, na verdade, em quaisquer circunstâncias da vida. Quer seja vivendo o ápice da alegria por conquistas, quer sejam pessoais ou de alguém próximo, ou, lamentavelmente, com muito sofrimento, até mesmo em um leito de hospital, a busca do cristão, daquele que é chamado à fé e de forma sobrenatural pelo próprio agir de Deus, é de ter uma vida de santificação, uma vida de reconhecimento da presença de Deus, uma vida que abre mão de coisas que são atraentes aos olhos, ao coração, à mente, que a cultura diz isso é bom, que tudo aponta para que satisfação na vida terá aquele que alcança tais coisas. Mas aquele que é chamado à fé, ao relacionamento com Deus,
reconhece essas coisas como boas, reconhece e às vezes até alcança algumas dessas coisas, mas nenhuma delas são maiores do que a presença e o relacionamento com Deus. Jesus nos ensina esse caminho tão maravilhoso da santificação. Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 13, está registrado a tão conhecida oração do Pai Nosso. E Jesus, no versículo 13, ele faz uma afirmação, ensinando os seus discípulos a orar. Ele diz assim: peça ao Pai que não nos deixe cair em tentação. Peça ao Pai a não deixar que vocês caiam em tentação. E essa afirmação que Jesus faz é o primeiro princípio, o primeiro passo para uma vida de santificação. Pedir ao Pai que não nos deixe cair em tentação. E essa primeira afirmação, ela implica em dois princípios. O primeiro é declarar a total dependência a Deus. Aqueles que são chamados a essa vida cristã reconhecem que foram perdoados por Deus. Reconhecem que depende de Deus. Reconhece que se não for pela própria ação de Deus, a fragilidade humana, ela certamente não será suficiente para vencer as tentações. O Pai, ele nos prova nas Sagradas Escrituras, quer seja ao povo de Israel, quer seja de forma singular a cada um, a presença de permissões de Deus para que os seus passem por provações. Desde o início, no Antigo Testamento, livro de Deuteronômio, lá no capítulo 8, há exemplos de Deus permitindo com que o seu povo seja provado. Mas, na sequência das Sagradas Escrituras, nós vamos ver que Deus mesmo, ele não tenta ninguém a pecar. Tiago ensina na sua carta que Deus, ele não nos tenta a pecar. E ainda o apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 10, aquele texto tão conhecido, que ele não nos dá provações maiores do que nós podemos suportar. E quando Deus dá a provação, ele também dá a capacidade para superarmos a provação. Num sentido de que o que Deus nos oferece é tudo aquilo que vai nos capacitar e nos auxiliar nesse processo de santificação. Aquilo que o mundo, aquilo que o adversário oferece, isso é tentação para a derrota. São sentidos completamente opostos. Por isso Deus não tenta ninguém, porque a tentação ela leva à ruína e a provação leva ao crescimento. Jesus, então, na oração do Pai Nosso, ensina a pedir a Deus a que não caiamos na tentação, mas que sejamos sujeitos às provações que Deus dá. Infelizmente, na confusão da teologia que, infelizmente, aflora em nosso meio, muitas vezes cristãos estão pedindo para Deus eliminar até as provações. E, lamentavelmente, nadando e mergulhando imersos às tentações. Então, não quero provação, mas eu gosto de uma tentação. É a confusão, é o contrário. O cristão,
ele deve ter em sua vida íntima com Deus a percepção de que aquilo que Deus está oferecendo é uma provação e aquilo vai levá-lo à santificação. E deve também ter a percepção, e mais à frente falaremos isso, das ciladas que podem levar a ruínas. Jesus ensina: dependa de Deus, dependa do Santo Espírito, pedindo: não nos deixes cair em tentação. Que o Santo Espírito dê a iluminação para percebermos e distinguirmos o que é tentação, o que é provação. Rejeitar a tentação e acolher a provação. Um outro aspecto desse ensinamento, dessa afirmação que Jesus faz, não nos deixes cair em tentação, aponta para a humildade. Porque quando clamamos a Deus, não nos permita que sejamos tentados, estamos admitindo que somos suscetíveis à tentação. Estamos admitindo que as nossas próprias forças não são suficientes. E diferente de uma cultura em que põe o eu no centro de todas as coisas e uma dialética, um argumento de que você pode tudo, é só você ter um bom plano de ação, é só você acreditar em você mesmo que você consegue tudo. Você não consegue superar as grandes tentações da vida se não for com o auxílio do próprio Deus. Há pouco tempo conversava com um amigo a respeito dessa infeliz atitude de muitos que estão no governo público nessa hora de calamidade pública, de saúde. Infelizmente acabam desviando verba pública que seria para uma causa tão nobre como auxiliar hospitais e acabam caindo nessa tentação. E é muito fácil desse lado criticar aqueles que estão lá. Mas enquanto seres humanos, se não reconhecermos as nossas limitações e lançarmos sobre o Senhor toda a nossa confiança, há a possibilidade sim de, se estarmos lá do outro lado, se não for por Deus, cair também nessa ou em tentações piores. A palavra nos ensina, e Jesus, sendo o próprio Deus, nos ensinou que nós devemos reconhecer as nossas limitações e clamar total dependência a Deus. Nos Salmos nós temos um texto bem conhecido, Salmo 103, que diz que reconhecemos diante de Deus que o mal está dentro de nós, que somos pó. Ajuda-nos, Senhor, pois somos pó. Essa é a realidade do ser humano. A natureza pecaminosa está presente e, se não for pela ação do próprio Deus, a possibilidade de cair em tentação é muito grande. Na primeira carta, também o apóstolo Pedro escreve no capítulo 5, versículo 5, admitindo a possibilidade de cair em tentação. E diz: clame ao Senhor, pois Ele dá graça aos humildes. Aos soberbos, também diz a palavra que o Senhor rejeita o coração soberbo, Ele resiste ao coração soberbo. Mas aquele que reconhece: Senhor, eu reconheço que se não for pelo auxílio do Senhor, eu caio em tentação. Então ajuda-me. E é justamente esse o ensinamento que a palavra de Deus nos traz. Reconhecer em humildade que dependemos da ação soberana de Deus para superarmos as tentações e assim termos uma vida de fé. Um segundo ensino, além da vida de oração e desse clamor a Deus para nos auxiliar, para não cairmos em tentação, nós temos um segundo ensino
que agora nós vamos lá para o Antigo Testamento, no livro de Josué, no capítulo 1, versículo 8, um texto também bem conhecido, quando Deus mesmo orienta a Josué a que ele não cessasse de ler o livro sagrado, que ele meditasse na lei do Senhor, dia e de noite, e que ele tivesse cuidado de fazer tudo o quanto ali estivesse escrito. Então, se Jesus ensina a oração como um primeiro passo para o caminho de santificação, as Sagradas Escrituras também traz que a leitura das Sagradas Escrituras é um outro passo para mantermos a vida de santificação. Passando para os Salmos, Salmo 1, versículo 2, diz que o prazer deve ser na lei do Senhor, e nela devemos meditar dia e noite. Também no Salmo 119, que já lemos, agora no versículo 147, o salmista diz que antes do dia clarear, ele já se alegra ao meditar na lei do Senhor. Ou seja, antes mesmo de começar o dia, já meditar na lei do Senhor. No livro de Josué, a orientação é meditar de dia e de noite. Salmos aponta para antes mesmo do dia amanhecer, esperar confiante com os olhos vigilantes e fitos na lei do Senhor. Ou seja, a busca da santificação, ela passa pela oração e passa pela leitura da palavra. Como o próprio versículo base desse estudo, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Na oração que Jesus faz, a oração sacerdotal, que a palavra santifica. E nessa jornada de leitura da palavra, tanto no Antigo como no Novo Testamento, nós vamos ver Deus agindo na vida de homens e mulheres. Nós vamos ver Deus agindo na vida do povo de Israel. Nós vamos ver Deus revelando o seu amor em Cristo Jesus. Nós vamos ver Deus realizando a sua obra na igreja cristã, nos primeiros que são chamados à fé cristã. Então é justamente meditando na palavra que nós vamos obter força, obter capacitação para crer e superar as tentações, para continuar perseverando, porque Deus agiu lá antigamente e continua agindo em nossos tempos. Então, ler a palavra constantemente, a nossa vida espiritual, ela torna-se mais saudável quando meditamos na palavra do Senhor. Na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versos 1 e 2, fala dessa realidade de alimentar-se da palavra com apetite e assim ter a vida espiritual saudável. Mesmo em tempos tão difíceis como esse, nós conseguimos ser nutridos pela esperança, pela graça, pelo amor que Deus nos oferece. O terceiro e último passo, então, para essa vida de santificação, além da oração, além da leitura da palavra, é quase que um resultado. Aí uma vida vigilante, uma vida de atenção. Jesus, no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, versículo 38, ele diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Esse grande ensinamento, registrado no Evangelho de Marcos, é no momento em que Jesus está caminhando para realizar
o seu sacrifício vicário. E ele dá essas palavras a Pedro, a Tiago e a João, que estão ali juntos com ele, com Jesus, mas infelizmente não conseguem orar. Não conseguem meditar e lembrar que aquele momento que Jesus estava por realizar era o momento mais importante de toda a Sagrada Escritura. Era o momento que os profetas haviam anunciado. Era o momento em que todo o povo esperava a vinda do Messias. E o Messias estava ali para cumprir a sua missão cabal. E o que estavam fazendo? Pedro, Tiago e João estavam com sono, dormindo. Então Jesus diz: atenção, vigiem e orem, porque há a possibilidade de vocês caírem em tentação, desfalecerem no momento de grande dificuldade. É necessário a atenção redobrada, é necessário então maior intensidade em oração, por que não dizer maior em quantidade também? A leitura da palavra também aumentar, meditar mais, lembrar em todas as circunstâncias do que Deus já fez, do que Deus faz e do que Deus pode fazer. Essa vida vigilante, ela aponta para uma atenção contra não somente a nós mesmos e a nossa natureza pecaminosa, mas também ao adversário. O apóstolo Paulo fala sobre manter a vida vigilante, porque nós devemos fugir da aparência do mal. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22. Fuja de qualquer aparência do mal. E seguindo além do cuidado conosco mesmo, também tem esse cuidado contra o adversário. Na primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 8, o apóstolo Pedro então dá-nos aquela orientação também conhecida: seja sóbrios e vigilantes, pois o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando a quem possa devorar. Ou seja, a vigilância deve ser redobrada. Redobrada porque a nossa natureza pecaminosa é frágil diante das grandes tentações externas. Então, fugir de qualquer aparência, cuidar de si próprio. E segundo, porque o adversário, ele está ao derredor, rugindo como um leão feroz, vendo a quem possa tragar. Se faz necessário toda essa vigilância. O apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, ele apresenta que o inimigo, ele trama desígnios para derrubar a igreja e a fé cristã. Então não é algo que deva ser olhado assim com menosprezo. Não devemos ter o adversário como ponto central da nossa fé. Não. Nem dar atenção maior, porque a nossa fé é cristã. Mas a Bíblia apresenta que nós devemos ter vigilância. Vigilância com o nosso próprio ser. Vigilância com as coisas do mundo. Vigilância com o adversário. E assim a vida santificada, ela vai se desenvolvendo com esses princípios, com todas essas percepções. Necessidade de oração, clamando ao Pai para que tenhas misericórdia de nós e não nos deixes cair em tentação. Reconhecer a nossa fragilidade e se manter vigilantes em todo o tempo. Reconhecer que o maligno, o adversário, busca derrotar-nos.
e novamente se fortalecer na palavra, na oração, buscar em Deus, e o Santo Espírito, com graça e com misericórdia, preserva-nos para Ele mesmo. Que Deus nos abençoe a termos essa vida de santificação, a termos essa vida de busca cada vez mais de intimidade com Deus, na leitura da palavra, na oração e na vida vigilante. Deus seja com cada um de nós, hoje e sempre. Amém. Agora, também em aula, né? Agora através do departamento infantil, vamos ter a aula com as crianças. E nessa manhã de domingo será ministrada pela nossa irmã Ana Luísa. Vamos ouvir a história, né, para as crianças nessa manhã. Bom dia, crianças. Bom dia, pais. Bom dia, irmãos. Como vocês estão? Nós estamos com muita saudade de cada um de vocês. Hoje, nessa escola dominical, nós vamos aprender sobre em quem nós podemos e devemos confiar. Vocês já conheceram algum pastor? Não vale o pastor da igreja, estou falando de pastor de ovelhas. Vocês já viram algum? Já ouviram falar? No tempo de Jesus existiam muitos. Nos tempos antes de Jesus existia muito esse ofício. Eu trouxe uma imagem para compartilhar com vocês. Olha, este é um pastor que está lá no campo, cuidando das suas ovelhinhas. Sabe o que os pastores faziam? Eles cuidavam dessas ovelhas, porque a ovelhinha é um animal muito sensível. O pastor, ele tinha que procurar a erva certa para dar de alimento para elas, água fresca, não deixar que elas se enroscassem nos espinhos, ou se elas se enroscassem, tirar elas de lá, tomar cuidado para elas não caírem em penhascos. O bom pastor, ele podia dar a vida pelas ovelhas. Quando um lobo fosse atacar, ele tinha coragem e ele sempre protegia essas ovelhinhas. Do mesmo modo que quem não fosse pastor delas, nunca faria isso, não teria coragem de dar a própria vida pelas ovelhas. Na Bíblia, Jesus disse que Ele é o bom pastor, e nós sabemos disso, porque Ele deu a vida pelas ovelhas dele, que somos nós. Hoje nós vamos aprender sobre o Salmo de número 23. Quem conhece esse Salmo de cor? Acho que todo mundo, né? Salmo 23, versículo 1, todo mundo conhece de cor. Quem não conhece, vamos aprender? Vamos decorar? Então vamos ler. Ele diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Vamos de novo, mais uma vez? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Muito bem, crianças? Agora nós vamos fazer a leitura do Salmo inteiro, tá bom? Então, Salmo de número 23. É um salmo de Davi, que também era pastor de ovelhas, e ele usou a figura do pastor para dizer do amor e do cuidado de Deus para conosco. Vamos ouvir. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Davi escreveu esse salmo porque ele sabia qual que era o real ofício de um pastor. Ele sabia do amor que ele sentia pelo rebanho dele, e ele sabia de uma outra coisa mais importante. Ele sabia de um amor de Deus para com ele. Vocês se lembram quantas vezes Deus cuidou da vida de Davi? Lembram de quando Deus protegeu ele contra o gigante Golias? Então, tem várias histórias em que Davi teve a sua vida protegida por Deus. E neste momento, ao invés de Davi ser o pastor,
ele entendeu que ele era a ovelha e que o pastor era o Senhor, era Deus. Já ouvimos muitas histórias sobre o grande rei Davi, mas antes de ele ser rei, como eu disse, ele foi pastor. Ele sabia que as ovelhas ficavam facilmente doentes e precisavam de todo esse cuidado que nós estamos falando. Então, ele entendia... Ele entendia qual era o cuidado de um pastor. Só que Davi aprendeu que o nosso Deus cuidava dele como um pastor cuida das ovelhas. Ele sabia que ele podia confiar em Deus. E aí ele escreveu o Salmo 23 para poder ensinar para as outras pessoas sobre esse cuidado. E para essas pessoas sempre lembrarem que elas devem confiar em Deus. Vocês devem ter seus amigos, que vocês contam todos os segredos, que vocês dividem todos os acontecimentos, mas algumas vezes esses amigos podem ter decepcionado, não podem? Com Deus não é assim. Nós não somos nunca decepcionados. Nós podemos sempre confiar nele. Os versículos de 1 a 4 que nós lemos, eles nos falam como um pastor vive com o seu rebanho. Ele é tudo para as ovelhas. Ele é o guia, ele é o médico e é o protetor. Deus é o nosso pastor e está sempre ao nosso lado para nos proteger, ajudar e providenciar tudo que nós precisamos. Deus, o nosso pastor, não deixa faltar o alimento de cada dia, da roupa para vestir, da proteção no nosso lar, na nossa casa, com a nossa família. Vocês já agradeceram hoje o cuidado e a proteção de Deus? Nesse momento de pandemia, que está todo mundo preso em casa, sem poder ver alguns outros familiares, sem ir para a escola, algumas pessoas sem poder ainda exercer seu ofício. Vocês já agradeceram? Porque vocês têm casa, têm família e estão protegidos dessa doença? Não se esqueçam de agradecer, crianças. Nos versículos 5 e 6, nós podemos aprender que assim como as ovelhas confiam no seu pastor, nós podemos confiar que Deus nos dará vitória e forças nos momentos que passarmos por dificuldades, como esse momento que nós estamos passando agora. Ele nos ajuda quando sentimos medo de fazer uma prova na escola, de fazer um exame no médico, de passar numa consulta. Todos os nossos medos, nós podemos confiar a Deus. Nós podemos conversar com Ele e Ele nos ajuda, Ele nos protege. E dessa forma, então, eu quero lembrar agora sim a faixa certa, com o cuidado do nosso pastor. Quem é nosso pastor? Deus. Isso mesmo. Nós podemos sempre confiar nele. Nós somos as ovelhinhas que podem confiar no seu pastor diariamente, em todos os momentos. A cada dia dessa semana, então, eu quero que você observe como Deus tem cuidado de você. Tá combinado? Todos os dias, vocês vão ver que em várias situações Deus protegeu e Deus cuidou. Ele nunca falhou. E aí nós vamos fazer orações agradecendo sobre esses motivos que nós vamos reparar e que passam batido às vezes no dia a dia. Vocês gostaram da história, crianças? Eu espero que sim. Eu espero que vocês possam ler depois com os pais de vocês novamente esse salmo inteiro e que na próxima vez que nós nos encontrarmos, todo mundo saiba de cor o versículo primeiro, hein? Vou falar mais uma vez para ficar bem fixo na cabeça. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Muito bem. Bom, nesse momento nós vamos fazer uma oração. Para essa oração eu vou chamar uma pessoa muito especial que também está com saudade de todos vocês. E assim nós vamos encerrar nosso momento da escola dominical. Olá, amigos. Olá, adultos. Muito bem. Agora nós vamos orar. Querido Deus, muito obrigado. Abençoe todos desse mundo. Abençoe os irmãos da igreja, minha família, a família de todos e também as crianças. Abençoe a escola dominical e também faça que a gente ganhe esse Covid e ninguém morra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Um bom domingo para todos. Irmãos, vamos agora
para o nosso encerramento da nossa escola dominical, com nossos avisos aniversariantes da semana, né, que os irmãos possam estar orando uns pelos outros, os aniversariantes, os irmãos possam estar entrando em contato através de uma mensagem, através do WhatsApp. Os aniversariantes dessa semana que se inicia, dia 28, né, a nossa irmã Maria Rocha, Bezerra. Dia 29, nossa irmã Ingrid, né? Ingrid é filha da nossa irmã Bia, né? Adolescente aí, Bia, Ingrid. E dia 2/7 é nossa irmã Edna, né? Oliveira da Silva, né? E nós possamos estar lembrando, né, nas nossas orações desses irmãos e também estar comunicando com eles, né, pelo seu aniversário. E, irmãos, nossos trabalhos dessa semana, né, são segunda-feira, às 20 horas, nós temos uma reunião de oração através do Zoom, promovida pela SAF, né? Tem tido bastante audiência, tem tido bastante participação, né? Então, última semana teve 8 ou 9 pessoas participando. Vamos orar juntos com a igreja está orando, né? Vamos estar presentes aí, participantes. Terça-feira, também, às 20 horas, reunião nos lares, né? Agora não é através do Zoom, mas através do WhatsApp, né? É mandado para você, né, uma autorização, você abre ali, um link você abre e acessa aí o WhatsApp, e também tem sido muito gratificante, edificante. Na última semana tivemos 16 pessoas participando, né, entre familiares aí. Vamos estar orando pelos nossos trabalhos, vamos estar participando dos nossos trabalhos. A igreja está fechada, mas ela está ativa, né? E também, né, nessa atividade, vamos também lembrar, participar, promover o projeto Celeiro, com roupas e alimentos, aquelas pessoas carentes, aquelas pessoas que estão necessitadas, né? Nós possamos fazer nossa parte aí, sermos generosos em relação ao bem-estar do nosso próximo. E também a campanha da construção da nossa fachada. Estamos bem adiantados nos nossos serviços, como vamos mostrar através de um vídeo, né? Os irmãos vão ver que está se formando, já está tendo, né, um visual bem interessante, bem bonito da nossa fachada. Mas não deixemos de colaborar, não deixemos de também fazer as nossas ofertas para a construção. E, irmãos, em relação aos dízimos e ofertas, sejamos fiéis, né? Aqui enrolado está a conta da nossa igreja, né? E se o irmão não tiver dificuldade de fazer o depósito online, por favor, nos comunique, que nós vamos na casa do irmão, da irmã, e pegaremos os seus dízimos e ofertas. E por último, irmãos, né, um pedido especial aqui, uma oração, né, especial aí pela nossa irmã Maitê, filha do nosso presbítero Rogério, e da nossa irmã Ana, que vai passar uma cirurgia na semana que vem, na próxima semana. Vamos estar orando por essa nossa pequenininha, essa nossa pequena Maitê, que Deus possa estar ali guardando, guiando, né, agindo na vida dessa irmã, na vida da família, né? Oremos uns pelos outros, né? Questão de saúde, questão de trabalho, questão, né, das nossas necessidades aí, espirituais, materiais, físicas, que Deus possa estar agraciando-nos com a sua graça. Vamos orar e após orar vamos recitar aí o motto da nossa escola dominical. Oremos, irmãos. Pai querido, Pai amado, nós somos gratos pela Tua graça, pela Tua maravilhosa bondade nos dada a cada um de nós, pelas nossas vidas, pela saúde, pelo ar, pelo que respiramos, porque tem nos protegido, tem nos guardado, tem nos dirigido as nossas vidas, ó Pai. Tudo vem das Tuas bondosas mãos, ó Pai. E nós ofertamos nossas vidas a Ti para que o Senhor use de acordo com a Tua santa vontade. E que sejamos cada vez mais servos fiéis a Ti, Senhor.
Obrigado pela nossa igreja, obrigado por essa escola dominical que tem chegado a cada lar, Pai, através das mídias sociais. O Senhor tem usado, Senhor, para instrumento de propagação, Pai. Obrigado, Senhor. E nos guarde, nos dirija, Senhor, que possamos cada vez mais estar buscando a Ti, Senhor. Agradecemos os nossos aniversariantes desta semana, nossa irmã Maria Bezerra, nossa irmã Ingrid e nossa irmã Edna, Senhor. Abençoe a vida dessas irmãs, suas famílias, suas vidas, sua saúde, principalmente, Senhor, sua vida espiritual. Que elas tenham fé, confiança em Ti, Senhor, e busquem sempre estar na Tua presença. Também nós lembramos da nossa irmã pequena Maitê, Senhor. Guarde, Senhor, nessa cirurgia, Pai, nessa cirurgia do seu ouvido, que, Senhor, é uma cirurgia simples, mas os pais, os avós ficam preocupados em relação de permanência num hospital nesses momentos tão difíceis aí, Senhor. Mas Tu possa guardar a nossa irmã, guardar, Senhor, sua família, seus familiares. Guarda-nos, ó Pai, dirige nossas vidas, em nome de Teu Filho Jesus, ó Pai. Pedimos, agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém. O nosso motto, Mateus 5,16, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estais nos céus. Agradeço a todos os irmãos, tenham um bom dia na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos.